Boa noite a todos. É com imensa alegria que nos reunimos em mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual. Vamos então buscar um lugar de recolhimento interno para fazermos a nossa prece, nos conectando com o plano espiritual superior, elevando o nosso pensamento. Aqueles que se sentirem à vontade, pode fechar os olhos apenas para uma maior concentração. E assim agradecemos ao nosso Pai Criador pela dádiva da vida e por mais uma semana que se inicia. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade de nos reunirmos para aprender, para aumentar o nosso conhecimento sobre os seus ensinamentos, que possamos abrir a nossa mente para que possamos receber com muito amor e com muita alegria tudo o que nos será passado neste momento, que possamos nos sentir fortalecidos na fé e na coragem. E assim, mais harmonizados, nós vamos para as nossas vibrações, buscando aquilo que temos de melhor dentro de nós e oferecer a todos que necessitam. E assim, com os pensamentos firmes e elevados, vamos emanando de nós muito amor, paz e muita luz para o nosso planeta Terra, que passa por essa transição planetária, que nós temos visto as dificuldades, mas que logo passará com muita paz, com muita luz. Vibremos por todos os dirigentes de todos os países que se encontram em guerras, para que sejam envolvidos em vibrações amorosas e para que sejam tocados pela paz, pela união e pela fraternidade. Vibremos. Vibremos por todos que se encontram no leito de dor, que sejam envolvidos em energias de saúde, de equilíbrio, que encontrem a alegria necessária para viver. Vibremos por todos os lares e vamos estendendo essas vibrações para alguma pessoa, um amigo, um familiar, alguém que nós sabemos estar precisando muito de uma ajuda. Vamos mentalizando todas elas neste momento e do fundo do nosso coração nós pedimos ao nosso Mestre Jesus o auxílio, a assistência, o amparo a todas elas. Vibremos. E assim nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos e pelo seu amor por cada um de nós. Pedimos-te, Senhor, que tenhamos uma semana de paz, de harmonia, de fé e principalmente que possamos ser semeadores do bem por onde passarmos. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Caminho Espírita, escrito pelo médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Bezerra de Menezes. Título de hoje é Diante de Tudo, de todas as situações, de todos os acontecimentos, de todas as pessoas, né? Então, diante de tudo, Jesus, né, nos ensina, nos estabelece uma conduta básica, um comportamento, assim, uma reação básica, né? De que todas as providências exatas vêm para a solução dos problemas no caminho da vida. Então, nós temos que saber como, né, diante dessa situação, reagir ou agir. Então, vamos ver o que o Espírito diz. Diante da sombra, vamos vislumbrar a caridade da luz.
E diante da ignorância, né, dos outros, da gente mesmos, temos a caridade do ensino. E diante da penúria, surge a caridade do socorro. Olha que coisa maravilhosa, né? E diante da doença, aparece a caridade do remédio, né? Do tratamento, de um bom médico. E diante da injúria, podemos ter a caridade do silêncio? Aí depende de cada um de nós, né? Isso é um momento para se refletir. E diante da tristeza? Aí aparece, né? Nos apresenta a caridade do consolo. Se você souber utilizar, claro, né? Ter essa consciência. E diante do azedume? Aí podemos expressar a caridade do sorriso, né? Da alegria, da simpatia. E diante da cólera, da raiva, da ira, do ódio, aparece a caridade da brandura. Sim, vamos usar isso? E diante da ofensa, vem a caridade da tolerância. Nós temos que perceber essa tolerância em nós. E diante do insulto, podemos desenvolver a caridade da prece, silenciar, né? Fechar os olhos. Diante do insulto, da ofensa, né? A gente vai fazer a oração. E diante do desequilíbrio que alguém nos traz, ou mesmo nós, quando nós nos desequilibramos, né? Vem a caridade do reajuste. E diante da ingratidão, eis a caridade do esquecimento, que muita gente não esquece, né? Fica 30 anos diante de uma situação sem a nobre caridade do esquecimento. Então, vamos perceber que diante de cada criatura, de cada situação, de cada momento que acontece em algo negativo, vamos exercer a caridade do bom serviço e da bênção, que na verdade Deus nos entrega, Deus nos oferta. E pois todos nós sabemos que somos viajantes aonde? Em que direção? Na direção da vida maior, na direção de um mundo espiritual, né? Então, portanto, vamos doar amor a Deus na pessoa do próximo. Então, próximo é como se fosse Deus. Diante de tantas situações, né? Nós podemos pensar, estou diante de Deus, então tem que usar esta caridade, né? E Deus também, veja bem, olha, Deus, através do próximo, nos dá o amor, nos faz perceber o verdadeiro sentido do amor, né? Sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Quando nós adquirimos maturidade espiritual, você olha para uma pessoa orgulhosa, você sente piedade. Não é piedade, não, é compaixão. Compaixão por quê? Porque essa pessoa sofre. A pessoa orgulhosa sofre. Sofre. Porque ela acredita que a vida é um buffet preparado para ela. A pessoa nervosa, irritada, sofre. Porque a vida para ela é um UFC. UFC, Ultimate Fight. Está em luta permanente. Permanente. Então ela já acorda, bom dia! Opa, meu Deus do céu. Bravo. É quase que um convite. Né?
Só que o que acontece? O que acontece? Ninguém consegue permanecer tanto tempo na defensiva. Nós não fomos construídos para isso. Isso não faz parte da nossa essência. Nós fomos projetados para amar. Então, toda vez que você não está amando, vai dar algum problema. E você vai acabar tendo um problema de saúde. Começa primeiro, isso se você tiver um distúrbio psiquiátrico antes. Mas vai ter um problema, porque nós somos projetados para amar. Então, a indulgência é um respeito com a dor do outro. Ou como diria o poeta baiano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Dói. As nossas deficiências doem. Por isso Emmanuel diz assim: examina as tuas tendências e então saberás por que sofres. É profundo isso. A indulgência é essa compaixão para com a dor que o outro ainda carrega por conta da imperfeição dele.